nós queiramos ou não, Deus é soberano. E um dos textos que eu escolhi está no livro de Naum. Vai ser difícil para vocês acharem, porque ele tem 2 ou 3 capítulos pequenininhos ali. Naum 2, 1 e 2. Eu costumo falar que as pregações, às vezes a parte mais difícil das pregações é você ser iluminado com um tema, com um assunto, para você desenvolver. Então é por isso que a gente confia na ação do Espírito Santo, que a igreja é dele. A gente está aqui como um porta-voz. E outra coisa, às vezes, as Escrituras, a gente fala assim, mas por que isso tá escrito aqui na Bíblia? Você já não pensou? Principalmente quem lê a Bíblia inteira, de capa a capa. Hora que você chega ali no livro de Números, de Levíticos, você entra em parafuso, porque fala assim, por que isso está aqui? Mas a gente precisa entender que a Bíblia foi uma inspiração de Deus. E o que está escrito aqui é para a gente, de uma hora ou outra, entender e saber por que está aqui. E esse Números 1, 2, ele fala assim, o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada. Prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. E aí, o que isso tem a ver com a soberania de Deus? É o que nós vamos conversar hoje. Amado Pai, te dou graças, Senhor, por esta oportunidade aqui à frente da Tua casa, de poder falar com os nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue agindo na minha vida, e que o Senhor possa me direcionar, ó Pai, no que falar, da forma que falar, para que o Teu povo compreenda. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. É o que eu peço e te agradeço. Amém. Então, esse título retrata uma verdade que nós, seres humanos, tentamos ignorar sobre a soberania de Deus. Mas eu vejo que é mais por rebeldia nossa do que por desconhecimento. Quando os fatos não são do nosso agrado, as circunstâncias, elas mostram uma realidade que a gente não quer enxergar como respostas corretas. O que é um soberano? Vamos pensar na pessoa de um rei. Hoje nós temos o exemplo lá mais famoso, né, do rei da Inglaterra, o antigo príncipe Charles. O que é um soberano? Se a gente for pensar em tempos mais remotos, era alguém que tinha direito à vida e à morte. Então, ele era soberano sobre tudo. A gente vê ali no livro de Esther, quando Esther foi pedir ao rei Assuero, né, clemência para o povo de Israel, que já estava condenado à morte. Então, o que aconteceu? Eles jejuaram e eles oraram para que ela tivesse mercê, que ela pudesse entrar para falar com o rei. Então, quando a pessoa, em primeiro lugar, não podia chegar do nada,
Mas, mesmo ela sendo rainha, se o rei não estendesse o cetro, ela não podia falar, e ela era pega pelos soldados ali e morta, se o rei não estendesse o cetro. Então, isso é uma vontade soberana. E a gente fala de Deus, Deus é soberano na minha vida, e quando eu falo aqui de rebeldia, é com relação a isso. Se é algo que eu quero, está na vontade de Deus. Agora, e se é algo que eu não desejo? Ou algo que demora? A gente não começa a questionar essa soberania, questionar essa vontade? Deus não me escuta? Deus não está propenso a me ouvir? Então, para o ser humano, essa relação de soberania de Deus é bem complicado para nós, eu falo por mim. Tá? Porém, a soberania de Deus já se mostrou concreta desde o início da criação. Independente de você achar que sim ou não, ela já é concreta. Deus é soberano. O versículo 1 de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já parou para pensar que esse primeiro versículo da Bíblia, o significado dele, quando você lê, você acredita, você aceita, você está aceitando a grandeza de Deus, você está aceitando a soberania de Deus. E se você não aceita, a terra está aí, você foi criado e continua sendo da mesma forma. Tá? Então, como cristãos, quando lemos esse primeiro versículo de nossas Bíblias, deixamos intrínsecos alguns princípios. Primeiro princípio, Deus é Deus. Deus é real. Ele é criador. Antes de tudo, Ele já estava lá. Quando Ele criou esse local que nós moramos, criou o homem. Tá? E aí tem um tema, o texto aqui da teologia elementar do Bancroft, que ele fala assim a respeito da existência de Deus. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Olha que difícil. Por conseguinte, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia. No próximo tópico, nós vamos falar sobre isso. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu. Olha só, por que não se destina ao ateu? Que nega a existência de Deus, e nem ao agnóstico. O que é o agnóstico? O a é uma partícula no grego, de não, e o gnosco, conhecer. Então, o agnóstico, ele não quer conhecer a Deus. Tá? E isso aqui é o agnóstico declarado que nega a possibilidade de saber se existe Deus ou não. Então, o agnóstico, ele nega, não quer nem saber. Agora, é diferente dos gnósticos, que João fala nas suas cartas. O que os gnósticos faziam? Eles pretendiam ter um conhecimento especial de Deus. Aí ficavam inventando moda. E criavam as heresias.
Também não tem valor para o incrédulo que rejeita a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? É Jesus Cristo. E por isso mesmo, o Deus da revelação. O ateu rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobri-lo no universo material. Deus, porém, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. Então, o que Bancroft ele fala aqui? Ele nos dá a entender que Deus, ele se revela pessoalmente a você. Então, a revelação de Deus, especialmente a você. Deus veio ao seu encontro. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. É Deus que vai ao nosso encontro, nos proporcionando conhecê-lo, buscá-lo. Por que os estudos, você não consegue comprovar Deus cientificamente? É por causa disso. Às vezes eu falo na IBD que essa Bíblia, sem a ação do Espírito Santo, ela é um peso de porta. Sabe aquele peso que a gente põe para o vento não bater a porta? A Bíblia, sem a ação do Espírito Santo, é um peso de porta. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela o poder de Deus na palavra, na Bíblia, nas nossas vidas, e faz essa diferença. A Bíblia é inerrante. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, é que a Bíblia não possui erros. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus, e Deus é perfeito. O que Ele quis deixar escrito para nós aqui, ficou escrito. Então, em Timóteo 3, 16 e 17, ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a finalidade das Escrituras. Inspiração de Deus para nos ensinar, para nos corrigir, quando necessário nos repreender, mas nos deixar-nos preparados para cumprir a obra que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, nos deu, que é ir por todo esse mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aí você precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer o que ela fala com você. Aí Evans, é um outro teólogo, ele faz uma comparação aqui também. Eu achei bastante interessante. Então, principalmente quando a gente quer viajar. Hoje em dia está mais fácil. Você entra lá no Google, põe o nome da cidade que você quer viajar, você vai encontrar ali os restaurantes, você vai encontrar os passeios daquela cidade. Hoje o pastor Moisés falou das coisas mais antigas. Quem que não lembra aqui do guia 4 rodas? Lembra que quando a gente ia viajar, pegava um guia que tinha do Brasil todo, tinha só das cidades? Então, o que Evans fala é o seguinte: se o testemunho de viajantes é suficiente para satisfazermos quanto aos hábitos, costumes e maneira dos povos dos países que visitaram, e que nós nunca vimos, por que é que a Bíblia, uma vez que se trata de uma história autêntica,
não é suficiente para satisfazer-nos com sua evidência referente à existência de Deus. Então, a gente confia em tantas coisas, mas quando fala de Deus, sempre tem um porquê, um senão. É bem complicado. Outra coisa, toda a Bíblia, de capa a capa, ela fala de Jesus. Ela fala do plano da redenção que Deus criou para nós. Tá? E em Isaías 9, 1 e 2 diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, nós, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então aqui nós estamos, são tantos versículos falando de Jesus. Eu estou lendo uma versão da Bíblia agora que tem um comentário. O altar, aquelas coisas que foram, os materiais que foram escolhidos para fazer o tabernáculo, tudo aquilo ali, ele reflete Jesus. Então, é bastante interessante essa leitura, que às vezes alguma coisa que a gente nem tem ideia, o comentarista, pois, isso aqui está direcionando para Jesus. E é interessante. Isso aqui é uma profecia de Isaías. Mas a Bíblia toda, ela faz de Jesus. Uma outra coisa, tudo está sob o controle de Deus, independente de nossa vontade ou querer, até o último dia. Então, quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos aceitando esse controle dele na nossa vida. E o salmista, no Salmo 96, 10, ele diz: digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Tá? Então aqui o salmista está fazendo essa declaração da soberania de Deus. E baseado nessas 4 premissas que eu coloquei para vocês, que Deus é real, a Bíblia é inerrante, toda ela é sobre Jesus e tudo está no controle de Deus. Nós podemos declarar a soberania dele, conhecendo e entendendo atributos exclusivos da Trindade. Então, essa soberania de Deus, ela leva também a atributos exclusivos de Deus, que é a onisciência. Deus, ele tudo sabe. Tá? Isso aqui dá pregações e mais pregações, então vamos falar só o básico. A onipresença. Deus está em todos os lugares. E a onipotência. Ele tudo pode e tudo está no seu domínio. Então, esses atributos são exclusivos de Deus. E tem outros atributos que ele é perfeito nesses atributos, mas daí ele dá para nós como a parte dele, assim como o fôlego da vida, que fez as nossas almas. Então, o amor, a mansidão, aqueles frutos do Espírito, também são atributos de Deus, mas que ele concede a nós, mas é perfeito nele. Ok? Então, nós temos aqui mais uma parte da teologia. Quem fala agora é Whitelaw.
Whitelaw era um teólogo irlandês, acho que nasceu em 1860 e morreu em 1913. E era um pastor ali na Irlanda, estudou nas universidades inglesas, e ele diz: se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita e eterna, onipotente, onisciente e onipresente, o Criador, sustentador e governante do universo, imanente em tudo, ainda que transcendendo a tudo, gracioso, misericordioso, o Pai e remidor da humanidade, é sem dúvida o mais profundo problema que possa agitar a mente humana. Então você vê depois dele pôr. Mas se a gente for pensar em toda essa grandeza, em tudo isso, a gente acaba dando uma balançada. Por isso que a fé também precisa estar no nosso coração. Por quê? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E Deus se enquadra nessa coisa que nós não vemos, mas nós sentimos. Nós cremos que Ele é esse soberano que nós declaramos. Daí, pois, jazendo a base de todas as crenças religiosas do homem, está ligado não apenas à felicidade temporal e eterna do homem, mas também ao bem-estar e progresso da raça. Olha o que ele fala aqui. Que a nossa satisfação e o nosso bem-estar e progresso da raça, essa fé, confiança em Deus, fazem parte da existência de Deus. Os atributos de Deus, portanto, são essas características essenciais, permanentes, distintas, que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis da sua natureza e condicionam o seu caráter, o caráter de Deus. Então, nada, assim como Deus, quando Adão e Eva pecou, e Deus aplicou a sua justiça em Adão e Eva, Ele faz da mesma forma com a gente hoje. Por quê? Porque Deus não muda. Deus é imutável. A justiça dele é imutável. Vai ser igual, é igual para mim, é igual para você, foi igual para Adão, esses 6.000 anos de história que nós temos bíblica, a justiça de Deus é a mesma, assim como o amor, como a misericórdia, Ele não muda. Para o ser humano é muito difícil imaginar o significado da grandeza e infinitude de Deus, e quando tentamos fazê-lo, corremos o risco de materializar para entender melhor. E isso aconteceu com os israelitas. Agora um exemplo aqui. Você já esteve assim no campo, em cima de um monte, que está bem escuro, que você olha para o céu assim e você vê aquela imensidão de estrelas, aquela paisagem que te tira o fôlego, e você pensar que aquele Deus que vive dentro de você criou tudo aquilo, se não for pela fé, você acaba dando uma balançada. E em Gênesis 32:4, o que está falando aqui? Essa parte desse texto, então, quando o risco de nós tentarmos materializar Deus. Moisés tinha subido para o monte, e Deus estava
entregando as leis ali, falando com Moisés. E ele ficou 40 dias em cima do monte. E nesse tempo que ele estava lá, o pessoal falou assim, ó, Moisés já morreu. Moisés já morreu. Daí olha o que eles fazem. Este recebendo das suas mãos, no caso Arão, recebendo ouro da mão do povo, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então a gente vê aqui, ó, fez fundir em um molde. Então não foi uma situação assim, aconteceu e não, o pessoal teve tempo de trabalhar essa rebeldia no coração, ajuntaram ouro, derreteram, fizeram um molde e fizeram uma estátua de um bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Gente, é uma situação complicada. Esse tempo aqui, Deus havia libertado eles com mão forte, as 10 pragas do Egito. Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles passarem. De dia, Deus era uma nuvem, uma sombra sobre esse povo. Quando eles estavam caminhando, à noite, era uma coluna de fogo. Então, eles estavam vendo, estavam sentindo aquela proteção do calor por aquela nuvem que estava em cima deles. Mas tentaram materializar Deus, fizeram um bezerro. Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? A gente, hoje, 4.000 anos depois que isso aconteceu, às vezes a gente acaba cometendo os mesmos erros. Nós acabamos fazendo essa confusão, dando honra a um Deus, a coisas que não tem nada a ver. Nós desconsideramos o que Deus tem feito por nós, às vezes porque não é o que nós queremos. Nós ignoramos a nuvem de Deus, a mão de Deus que está sobre a nossa cabeça, porque não é a nossa vontade. E às vezes temos coragem de declarar que o Deus é soberano sobre a minha vida. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E sobre ídolos também, continua falando ali Deuteronômio 4,16, Moisés: portanto, não caiam em corrupção, tentando fazer alguma imagem de Deus, algum ídolo, uma imagem de alguma forma, de homem ou mulher. Então, por que Moisés está falando isso? O povo ia entrar na terra prometida, só que as pessoas que estavam lá, os povos que estavam lá, adoravam outros deuses. Então, Deus falou para Moisés, falou assim, alerta o povo, para não se misturar, para não fazer isso, não fazer aquilo. Então, eles não estavam inocentes diante de Deus. E daí Isaías 44, 9, ele também fala, olha só, é até uma linguagem pesada. Como são estúpidos os que fabricam imagens para seus deuses. Os ídolos que eles fazem com tanto carinho não valem coisa alguma. Eles mesmos podem confirmar isso,
porque os seus ídolos não podem ver nem entender. Não é de admirar que as pessoas que adoram essas imagens vivam tão desorientadas e confusas. Então, é o profeta Isaías falando, por quê? Porque o povo de Israel havia feito tudo isso. Eles estavam perdidos, estavam desorientados. Então, Isaías ali chama eles de estúpidos, porque eles conheciam um Deus verdadeiro, mas faziam imagens para representar esse Deus. Eles cometiam abominação, idolatria. Agora, eu vou pôr só algumas coisas aqui, provas à existência e soberania de Deus. É muito pouco, porque só isso aqui dá 1 ano de pregação. Mas a vida. Você está vivo? Levanta a mão. Ó, todo mundo vivo. Então, quando você levantou essa mão, você está declarando que Deus existe. A vida de Deus e sua atividade de pensamento, sentimento, vontade, é um movimento total e íntimo do ser de Deus, que capacita a formar propósitos sábios, santos, amorosos e a executá-los. Quem disse isso foi Mullins. Então, a vida que Deus nos dá, ela é toda essa atividade, pensamento, entendimento do ser que é Deus. Então, em Isaías também, ele fala que Deus é o oleiro. E Drummond, ele diz o seguinte: Deus é o oleiro que trabalha no protoplasma. Aí eu fui atrás de saber o que é esse protoplasma. Protoplasma é uma parte da célula dos seres vivos. Então, o que acontece? Ela está ali dividindo as outras partes da célula. Só que é ela que, tipo assim, aperta um botãozinho, quando você quer ligar a luz, você aperta o botão. Esse protoplasma é essa ignição para as coisas acontecerem. E Deus é isso. E Ele é fundamento, porque Ele é a base da criação, Ele próprio forneceu a matéria e a substância de tudo que compõe a vida. Então a gente vê aqui uma das provas da existência de Deus é a nossa vida. E em João 5:26, ele diz: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, então vocês lembram lá do princípio? Deus tem vida em si mesmo. Ele mesmo concedeu ao Filho, Jesus Cristo, ter vida em si mesmo. Porque Jesus Cristo é essa vida que Ele oferece para nós. E daí em 1 Tessalonicenses 1:9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. É Paulo falando ali aos Tessalonicenses dessa experiência que eles tiveram de reconhecer Jesus Cristo, deixando os ídolos, a fim de servir a um Deus vivo e verdadeiro. Então, quando você deixa de seguir os ídolos, você reconhece um Deus vivo e verdadeiro habitando dentro de você. E daí tem uma máxima aqui: a vida de Cristo faz
o cristão. Pensa um pouquinho nesse aspecto. A vida de Cristo faz o cristão. Tudo que nós vivemos hoje, nós não procuramos ser imitadores de Cristo, o que Ele fez, a forma com que Ele agiu. Então, sem Cristo não somos nada. Então, é Cristo que nos faz. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando isso aqui, ó. A vida de Cristo faz o cristão. Imite a Cristo para você ser um cristão. Outras provas da existência de Deus. Ele tem espiritualidade. Então, João 4:24 diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores também o adorem em espírito e em verdade. Então, nós precisamos reconhecer a existência de Deus através dessas coisas. E em João 1:32, ele dá uma prova disso. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Essa situação ali, quando Jesus estava sendo batizado, e o Espírito, Deus, desceu sobre ele como a forma de uma pomba. Então, João viu isso, eu vi descer o Espírito dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Aí, a gente entra num outro tema, eu não posso me alongar muito, mas é a respeito à personalidade de Deus. Então, a gente vê aqui, que Deus, ele se entristece com a desobediência. Deus, ele se ira quando nós somos rebeldes. Ele tem zelo pelo nome dele. Ele tem ódio pelo pecado. Então, em Êxodo 3:14, quando Deus estava falando para Moisés ir lá libertar o povo, daí ele disse, Senhor, mas eu vou chegar lá e de qualquer jeito, e se eles perguntarem, quem que me enviou, quem que me autorizou, quem que me delegou poder, quem falou que eu posso fazer isso? Daí ele diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então esse é um Deus personalíssimo. Os nomes bíblicos, se a gente vê, sempre que tinha um nome, ele tinha um significado. E quando Deus mudava o nome de uma pessoa, ele também mudava aquele significado. E dessa forma, Deus também tem alguns pronomes, uns nomes de tratamento. No caso, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, quando o israelita, ele pronunciava que Deus era o Jeová Jiré dele, ele sabia que Deus estava à frente dele, provendo, cuidando. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então, se nós vemos, hoje em dia não, mas nas guerras medievais, vocês viam que ia aquela bandeira na frente do exército, iam os batedores, e quando eles chegavam no campo de batalha, aquelas pessoas ficavam de lado e havia guerra. Então, aquela bandeira, ela representava aquela nação.
Então, quando ele falava que o Jeová Nissi, ele cria que Deus estava representado ali naquele momento. Jeová Rafá, um Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Tzidkenu Yahvé, né, Jeová, o Senhor, justiça nossa. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Samá, é um Deus presente. El Elohim, é um Deus altíssimo. E Mikadiskim, Deus vos santifica. Então, quando o israelita, ele pronunciava essas palavras, ele sabia que era um Deus no céu, um Deus soberano, que tinha essas metas, estava à frente deles. Podemos ver com relação a Israel, o povo de Israel, foram desobedientes a Deus, fizeram tudo o que o Senhor tinha dito para não fazer. Misturou-se com outros povos, adorou os seus ídolos, ofereceu os seus filhos em sacrifícios aos deuses desses povos, cometeram abominações. A Bíblia, ela fala que as abominações que os israelitas cometiam, aqueles povos pagãos ficavam com vergonha. Tamanha era assim o erro que eles cometiam. Mas nós podemos ver que ali aquelas promessas de bênçãos e maldições que fala em Deuteronômio, tanto as bênçãos como as maldições foram cumpridas no povo de Israel. O povo de Israel foi derrotado, escravizado e levado para o cativeiro. Mas as promessas de Deus em restituir a sua terra e os trazer do cativeiro e reconstruir as suas cidades também se cumpriram. Eles foram levados cativos, mas Deus trouxe eles de volta para Jerusalém, reconstruiu a cidade. E aqui entra essa parte da soberania de Deus sobre os povos que provocaram a ruína de Israel. Os povos responsáveis pela destruição, levar para o cativeiro, pela destruição e ruína de Israel, mesmo que Deus permitiu isso, porque os profetas, eles falavam, olha, acontecerá isso e isso com vocês. Então, quando falava que acontecia, que a Babilônia ia fazer isso com Israel, era uma permissão de Deus. Então, aqui a gente entra nessa parte da mensagem, que a soberania de Deus, ela está na história, independente de quererem ou não. Quando os babilônios destruíram Jerusalém, levaram o povo cativo, era um povo pagão, mas estava fazendo a vontade de Deus. Tá? Só que eles também foram julgados pela brutalidade e selvageria com que fizeram essa vontade de Deus. Então, quando a gente vê a situação ali de Nínive, os assírios estavam incluídos nessa brutalidade. O Salmo 96:10 diz: digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, ele julgará os povos com justiça. Então,
A cidade de Nínive, se a gente voltar um pouco atrás, foi aquela cidade que Deus falou para o profeta Jonas, para ele ir pregar o evangelho para aquela cidade. O evangelho não, pregar sobre Deus, né? Que eles se converteriam dos seus maus caminhos. Só que os assírios eram um povo tão violento na guerra, e Jonas já estava fazendo parte dessa ruína, já estava sofrendo com as invasões, e ele provavelmente presenciou o que os assírios faziam com seus inimigos. Aí, a hora que ele fala assim, eu vou falar que Deus pode perdoar esse povo? Não, Jonas não queria que a misericórdia de Deus estivesse sobre os assírios. Tem um tipo de tortura e morte chamada empalamento. Então, o que eles põem? Eles põem uma estaca de pé e eles fincam a pessoa. A cruz, a pessoa morre assim, né? Mas o empalamento não, ela é fincada e ela fica lá exposta. Essa era a forma dos assírios matarem os seus inimigos. Já imaginou você acordar e ver aquilo ali dentro da cidade? Você corria. Assim, eu não quero morrer desse jeito. E Jonas pode ter presenciado isso. Então ele falava assim, Deus não pode ter misericórdia desse povo. Daí, a gente conhece a história, ele tenta fugir da presença de Deus, mas Deus agita o mar, quase afunda o navio, e ele é jogado no mar, um peixe engole ele, mas, hora que ele está lá dentro desse peixe, ele reconhece a soberania de Deus. Ele falou assim, se Deus quer que eu faça, é porque eu preciso fazer. Aí o peixe vai lá e vomita ele na terra, e ele vai para Nínive e prega para o povo, e aquele povo, o rei, todo mundo se arrepende. Tá? Só que esse mesmo povo, dessa cidade de Nínive, quando Naum, ele decreta a derrota de Nínive, essa derrota era 100 anos antes da cidade de Nínive ser derrotada. Esse povo voltou a ser feroz, voltou a ser guerreiro, e eles tinham uma forma de se ensoberbecer. A cidade de Nínive, ela era toda murada, então era praticamente intransponível. E em alguns comentários, eles falam que o muro era tão largo que dava para 3 carros de guerra andarem juntos em cima do muro. Então, eu calculei aqui mais ou menos uns 10 metros de largura. E para completar isso, eles tinham um fosso, que é aquela parte de água que tem nos castelos, que tinha mais ou menos 40 metros. Então, eles eram soberbos. Ele falou assim, aqui ninguém vai chegar aqui e derrotar a gente. Só que quando Naum faz essa profecia, 100 anos antes, ele fala assim, vai chegar um povo aqui, que ainda não é conhecido como um povo de guerra. E eles vão destruir Nínive. E daí, para completar isso, ele falou assim, vai haver uma inundação que vai derrubar esses muros. Por quê? A fé dos assírios, dos ninivitas, estavam no que eles fizeram ali com as mãos. E a gente pode ver, 100 anos depois, quer os ninivistas crescem ou não, houve uma inundação. Essa inundação
derrubou esses muros e eles puderam ser derrotados. Então, a palavra, a declaração da justiça de Deus, pelo seu profeta 100 anos antes, foi cumprida lá na frente. Quer eles crescem ou não, a soberania de Deus agiu sobre a vida deles. Deus agiu com poder, o uso da natureza, houve essa inundação, se vocês quiserem ver depois em Naum 2:6. Então vemos com essa narrativa que independente de conhecerem a Deus ou não, ou crerem que Ele era o Deus vivo, a justiça de Deus os alcançou e foram destruídos. A história bíblica nos mostra muitas outras nações. Se a gente vê ali os profetas menores, principalmente, eles falam do juízo contra a Síria, fala do juízo contra a Babilônia. Todos aqueles povos ali, Deus tinha um propósito e iria, exercer o seu poder sobre eles. Ele julga e castiga as nações. Pensem que Ele não vai castigar todos vocês? Isso é o Salmo 94:10. Ele dá conhecimento aos homens, como poderia deixar de saber o que vocês fazem? Então, nós precisamos ver isso. Deus, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. E nós estamos debaixo dessa sabedoria, dessa soberania dEle. Hoje e sempre a vontade de Deus é soberana. Quer se creia ou não, aceitem ou não, acreditem que Deus exista ou não, todos iremos prestar conta ante o poder de Deus. Isaías 52 diz: porque quando eu os chamei de volta, ninguém me respondeu. Por acaso eu perdi o meu poder de salvar? Por acaso a minha força para libertar vocês acabou? Com uma simples palavra, eu faço os mares ficarem secos e transformo os rios em desertos, fazendo morrer e apodrecer todos os peixes. Então, a palavra de Deus, nós não podemos duvidar desse poder de Deus. Mas a misericórdia de Deus também é tão grande como a sua soberania. Em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa sabedoria de Deus é tão grande quanto, soberania de Deus é tão grande quanto a sua misericórdia. Podemos ver Deus mais uma vez mostrando sua misericórdia através de Jesus Cristo, trazendo a salvação para esse mesmo mundo que está no controle dele e ele tem domínio. Então, quando João fala que amou tanto o mundo, que deu Jesus Cristo. A justiça de Deus está presente no homem, quer ele enxergue e aceite, ou ignore e diga não a Deus. Tal escolha não o fará inocente no dia do juízo final. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer seu Filho Jesus Cristo. Então, mesmo que o ateu fale, eu não acredito em Deus, eu não quero Jesus Cristo, isso não vai livrar ele do juízo final. Ok? E partindo já aqui para o encerramento,
Quando Paulo, em Romanos 1, de 2 a 7, essa versão da Bíblia é Mensagem, ele faz um resumo dessa pregação. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história, por ser descendente do rei Davi. Sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça generosa da sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros, para que recebam quando decidirem, pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa desta graça e do chamado de Jesus Cristo. Eu os saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, Romanos 2 a 7, ele faz um resumo da confiança que nós precisamos ter em Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra que nós precisamos confiar nas Escrituras como inerrantes. Nós precisamos reconhecer essa soberania de Deus. Amém? Amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por o Senhor vir a nós, escolher-nos, ó Pai, como filhos, capacitar-nos, ó Pai, a entender que Jesus Cristo, Pai, é Filho de Deus. Que a Bíblia, Pai, foi escrita sobre Jesus Cristo, Pai. Todo um caminho de um povo, todo um caminho, ó Pai, dos filhos ali de Judá, Pai, seguindo uma descendência até ele nascer. O que Jesus Cristo, ó Pai, viveu aqui nos 33 anos sobre esta terra, como homem, Pai, cumpriu a sua missão, foi morto, ressuscitou, está ao teu lado, ó Pai, nos esperando. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecer a Tua justiça, reconhecer, ó Pai, que não somos nada se quisermos agir sozinhos, ó Pai. Precisamos confiar, precisamos ter fé que o Senhor está no controle de todas as coisas. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Que nós possamos entender e aceitar, ó Pai, que o Senhor é soberano. Glórias, Pai, eu te dou. E declaro, ó Pai, esses momentos oferecidos a Ti. Que o Senhor, ó Pai, possa olhar para nós, ó Pai, com a misericórdia. E com o Teu Espírito Santo, ó Pai, não leve em conta tantas vezes que erramos, tantas vezes que deixamos, ó Pai, de crer que só o Senhor é Deus. Mas cremos, ó Pai, que Tu és. Cremos no Teu Filho Jesus Cristo.